Olá pessoal, boa noite. Estamos dando início a mais uma aula. Vamos aí aos recados da semana. Pessoal, as lives, né, ao vivo, vão retornar a partir aí do dia 13 de setembro, nas terças-feiras, das 5h30 às 6h30. Os alunos que não poderão participar ao vivo, a live fica gravada, vocês podem estar acessando a qualquer momento. Aquela lista que a gente passa, né, aquele questionário que a gente passa para validar como presença, né, fica aberto para vocês responderem durante aí uma semana. Então, se não conseguir pelos links aqui, né, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu envio o link do formulário para vocês, ok? Então vamos lá também para mais informações. Importante para os alunos novos, alunos que estão chegando agora, que vocês entrem na aba, lá na plataforma, entrem na aba como usar a plataforma e assista o vídeo que explica certinho a respeito de como utilizar a plataforma, como a plataforma funciona. Embaixo aqui também tem um FAQ com as perguntas mais realizadas para vocês tirarem dúvidas a respeito. E se ainda assim houver alguma dúvida do conteúdo, alguma dúvida das lives, basta vocês clicarem em contato e aí vai aparecer a aba, né? Falar com o professor, falar com o suporte e a aba para entrar no nosso grupo do Telegram. Para entrar no nosso grupo do Telegram, para receber os slides, né, da live e também para receber aí conteúdos extras, ok? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre conceitos relacionados à química, importante para todos os cursos da área da saúde. A química é básica, né? Quando se trata da área da saúde, vocês vão ver muito por que eu vou falar. Lembrando que essas lives, gente, elas são temas que são importantes para todos os cursos da área da saúde. Para alguns cursos é mais, para outros menos, mas de grande importância para todos os cursos. Quem perdeu as lives anteriores pode ficar tranquilo, que a gente vai retornando, né, para as lives que teve lá no começo do ano, mais para o final do ano. Então, gente, importante, quem quiser também já ir revendo alguns conteúdos, a gente já tem algumas aulas de química disponíveis aqui no YouTube, tá? A gente tem introdução à química, que também a gente fala alguns conceitos, a gente fala sobre tabela periódica, beleza? Então, vamos lá. Conceitos de química. Primeiramente, o que é química? Química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações e as energias envolvidas no processo. Outro conceito que a gente utiliza bastante dentro da química, matéria. Apesar de não ser um conceito tão fácil de ser definido, a maioria dos autores concorda que a matéria no estudo da química é tudo aquilo que ocupa lugar, espaço, apresentando aí volume e massa. Então vocês vão ver muito em aulas que tem parte de química falarem nesses termos. Então, por isso que é preciso conhecê-los. Massa. Massa é a propriedade geral que indica a quantidade de matéria que existe em um corpo. É que tem, né, e que tem como unidade padrão de medida o quilograma, que para medir a gente utiliza aí as propriedades como a balança. E volume também é uma propriedade geral da matéria, que vai indicar a extensão do espaço ocupado por um corpo, sendo a unidade, né, de medida o metro cúbico. O volume de um material pode ser medido através de diferentes parelhos, né, que são graduados, como por exemplo a proveta,
como por exemplo a pipeta, a bureta e outros menos precisos. Lá no grupo do Telegram eu vou mandar imagens para vocês, né, do que é uma proveta, do que é uma pipeta, do que é uma bureta, para vocês saberem do que se trata. Mas são recipientes, né, no caso ali da bureta, é um recipiente graduado, então vai ter ali as unidades de medida. A pipeta é o que a gente utiliza para captar insumos, por exemplo. Também coloco lá para vocês darem uma olhada. Corpo. O corpo é uma porção limitada da matéria. Então, por exemplo, conforme dito, uma árvore é uma matéria. Assim, quando cortamos, né, a árvore em toras de madeira, temos essas toras e podemos ser designadas como corpo. Então, o corpo seria as toras de madeira e a matéria seria a árvore. Energia é a medida da capacidade de realizar um trabalho. Existem vários tipos de energia dependendo do tipo de trabalho realizado. A gente fala muito sobre energia quando a gente fala de citologia, né? Quando a gente fala das células. E lá, quando a gente fala das células, eu falo para vocês, as células precisam, né, produzir energia. As células precisam de energia para executar a sua função, que nada mais é do que química, gente. Então, a célula, ela vai precisar, né, de produção de energia para realizar o seu trabalho. E tudo o que a gente faz no nosso corpo, até o piscar os olhos, demanda energia. Até um tipo de morte celular demanda energia. Energia essa provida, né, de reações químicas. Por isso que eu falo que química, gente, é importante para todos os cursos da área da saúde. Substância pura ou substância simples são aquelas em que a composição tem apenas um átomo ou molécula do mesmo elemento químico. Então, pode ser átomo, pode ser molécula, desde que seja de um mesmo elemento químico. Substância simples é a substância formada por um único tipo de elemento químico. Substância composta ou composto é uma substância formada por mais de um elemento químico. Então, essa parte, principalmente, ela é bem importante para o pessoal de farmácia, né? Na hora que a gente fala de soluções, na hora que a gente fala da composição farmacológica, dos componentes farmacológicos, é bem importante, tá? Mistura homogênea é a mistura que apresenta uma única fase, ou seja, o aspecto totalmente uniforme. Por exemplo, quando a gente mistura a água e o álcool. E a gente tem a mistura heterogênea, que é a mistura que apresenta mais de uma fase, por exemplo, a água e o óleo. Então, aqui a gente tem exemplo, né? A água e o óleo, a gente sabe que não se mistura. Então, a água, ela fica geralmente na parte de baixo, enquanto a parte oleosa fica sobreposta. Então, cada uma dessas, a água e o óleo, a gente chama de uma fase, tá? Então, tem mais de uma fase. Outro exemplo, a água e o sal. Quando misturado a água e o sal vai dissolver na água e vai ter aí uma única, né, fase. Aqui tem outro exemplo, né? Mistura homogênea. Então, misturou, por exemplo, álcool e água e sal. E a mistura heterogênea, a mistura aí de água e óleo. Então, uma fase, outra fase. Então, duas fases. Deixa eu só ver. Aqui para baixo. Ficou fora da ordem. Fases.
todo o sistema heterogêneo. Deixa eu ver se é isso. Fases. Todo sistema heterogêneo é constituído por várias porções que separadamente são homogêneas. Fases são as diferentes partes homogêneas que constituem o sistema heterogêneo. Então, como a gente viu lá na imagem lá em cima, vou até colocar aqui embaixo, a água e o óleo. A água sozinha, ela é uma única fase. Então, ela é homogênea. Quando colocada junto com o óleo, ela se torna heterogênea, porque ela tem duas fases. Mas o óleo, separadamente, também é homogêneo. Então, todo o sistema heterogêneo é constituído por várias porções, então a água e o óleo, que separadamente são homogêneas. Fases são diferentes partes homogêneas que constituem o heterogêneo. Então, é a fase homogênea do óleo, a fase homogênea da água, que constitui, uma fase heterogênea. Pela definição de fase, conclui-se que todo sistema homogêneo é monofásico, isto é, constituído por uma única fase. E todo sistema heterogêneo é polifásico, isto é, constituído de duas ou mais fases. E de acordo com o número de fases, o sistema heterogêneo pode ser bifásico, trifásico ou tretafásico. Os termos, sistema monofásico é usado como sinônimo de homogêneo e o sistema polifásico é usado como sinônimo de heterogêneo. Então, eles podem receber essas duas nomenclaturas. Um exemplo que eu costumo citar bastante para as mulheres, que fazem uso, que conhecem, os demaquilantes bifásicos. Que são demaquilantes bifásicos? Fazem parte ali de um sistema heterogêneo. Ele vai apresentar duas fases, a fase aquosa e a fase oleosa. Se vocês pegarem o demaquilante bifásico, vocês vão conseguir ver certinho a separação das duas fases. Então, aqui, uma mistura de água e areia, diferente de água e sal, tá, gente? Água e a areia vai ficar parada no fundo, sendo uma fase, e a água vai sobrepor, sendo outra fase. É uma mistura de duas fases, que a gente chama de bifásico. Já quando a gente tem areia, água e óleo, areia vai ser uma fase, água vai ser outra, óleo vai ser outra, e vai ser uma mistura de três fases ou trifásico. Ok? E dentro dos processos que a gente faz da química, dentro ali do ambiente farmacêutico principalmente, a gente vai ter a separação, das misturas heterogêneas. Então, as misturas que tem mais de uma fase. E aqui a gente listou alguns tipos de processo. Alguns vai ter fotos, tá? E lá no Telegram eu vou enviar vídeos mostrando de fato como é feito, ok? Então, entrem lá no nosso grupo do Telegram, tá, pessoal? Então, a gente vai ter aí a catação, que é um método manual de separação. Então, como quando a gente escolhe os feijões para cozinhar. A gente vai ter a ventilação, que é o arraste por corrente de ar dos componentes da mistura, seja bem leve. Então, por exemplo, a separação das cascas do grão de café, dos cereais, do amendoim torrado. A gente vai ter a levigação, que é o arraste sólido de baixa densidade por meio de correntes de água, permanecendo no recipiente os sólidos de densidade maior. Isso é feito geralmente pelos garimpeiros para separar a areia menos densa do ouro, que é mais denso. Peneiração ou tamização.
É usado para separar os sólidos de diferentes tamanhos, geralmente passando por uma peneira, sendo que os sólidos menores passam pela malha, sendo separados dos maiores, e é muito utilizado em construções, né, para separar a areia do cascalho, e na cozinha quando a gente quer separar as impurezas, por exemplo, da farinha de trigo. Pessoal de nutrição também. E a gente tem, né, a extração de solventes. A gente vai utilizar algum líquido para extrair um ou mais componentes das misturas. Por exemplo, se a gente adicionar uma solução aquosa de cloreto de sódio e uma mistura de gasolina e álcool e agitarmos, né, e depois colocarmos em repouso, a gente vai ver que a água vai se separar do etanol da gasolina. Isso baseia-se na diferença de polaridade e no tipo de força entre intermoléculas. E a gente também tem a separação magnética. Separação magnética, né, é de um material magnético e outro não magnético. Geralmente o ferro e materiais como enxofre, alumínio e cobre. Então aqui a gente tem as imagens, né? A ventilação, peneiração, ligação e também a catação. Como a gente também separa essas misturas, né? Quando pelo menos uma das fases não é sólida. Então a gente vai usar, por exemplo, a decantação. A decantação ela vai separar misturas líquido-líquido ou sólido-líquido. No caso do líquido-líquido, por exemplo, água e óleo. No sólido-líquido, água da areia são separadas por decantação, podendo ser complementada por sifonação, que consiste na retirada da água com a utilização de um tubo. E a gente também tem, né, a separação sólido-gás, onde as partículas sólidas do ar podem ser separadas por decantação por uma câmara de poeira, onde passa, né, onde o ar passa e sucessivamente por várias câmeras em forma de labirinto. A filtração simples, ela vai separar as misturas do sólido, líquido, sólido, gás, utilizando um filtro. Sólido líquido como a areia da água, o café do líquido, né, o pó de café do líquido, ou partículas sólidas de água. Sólido gás, o ar da poeira atmosférica. E a gente também tem a centrifugação. A gente utiliza bastante centrifugação para fazer coleta de material biológico. Então, quando a gente vai fazer hemograma, quando a gente vai fazer exames bioquímicos, né, a gente utiliza muito a centrífuga. Vou enviar vídeo para vocês também lá no grupo do Telegram. Separa materiais de densidades diferentes, podendo ser do mesmo estado físico ou de estados físicos diferentes, como gordura e leite, fermento e água, álcool, óleo e água, entre outros. Então aqui a gente tem exemplo, né? Aqui a gente tem a decantação, aqui a gente tem a sifonização e aqui a gente tem a centrífuga. Lembrando, gente, que a centrífuga ela vai fazer movimentos rotacionais. E a gente também tem a separação de misturas homogêneas. A gente vai ter a evaporação, no caso de sólido e líquido, que vai consistir, né, na separação da mistura por meio da ebulição do líquido em um recipiente aberto, restando ao final do processo apenas o conteúdo sólido. A gente tem a destilação simples, que vai separar sólido e líquido, que é semelhante à evaporação, porém com o recolhimento do líquido. E a gente tem a destilação fracionada, líquido-líquido, que separa da mistura por meio da diferença da temperatura da ebulição dos dois líquidos. Também vou enviar vídeos para vocês. A destilação, ela utiliza muito, né,
na hora de fazer ali os destilados, tá? As bebidas destiladas. Então aqui a gente vai ter, né, a parte da evaporação, a dilatação fracionada e a simples. E também é importante a gente falar um pouco, né, dentro da química, né, dentro do conteúdo de conceitos químicos, a respeito dos estados físicos da matéria, já que a gente falou um pouquinho, né, de evaporação. A matéria ela pode ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, as partículas que formam estão bem próximas umas das outras, formando redes, conjuntos de partículas que estão conectadas umas nas outras, de longa extensão, que possuem uma forma e um volume definido, bem como alta organização. No estado sólido, as partículas vibram com baixa velocidade, possuindo assim baixa energia cinética. No estado líquido, as partículas estão um pouco mais afastadas do que o estado sólido e é efetuado movimentos vibracionais, rotacionais e translacionais de curto alcance. A velocidade e a energia cinética são medianas. E rola aí a presença de movimentos translacionais que conferem ao estado líquido a forma variável. E as partículas que formam o estado gasoso estão totalmente afastadas e apresentam grande movimentação. Tem movimento vibracional, rotacional e translacional, e as forças de atração entre suas partículas são baixas, conferindo, né, a esse estado um alto grau de desordem, pois uma partícula se movimenta independentemente de suas vizinhas. O estado gasoso é bastante diferente dos demais, possuindo forma e volume variável. Os gases tomam a forma e o volume do recipiente que os contém. Então a gente tem aqui exemplos, né, dos estados da matéria. Então a gente aqui vai ter o estado líquido, a água propriamente dita, né, quando evaporada se torna gasosa, quando condensado fica no estado líquido. Aqui a gente tem o gelo, né, no estado sólido. Quando a água é congelada, ela vira sólido, né, ela passa para a fase sólida. E quando é derretido, quando o gelo é derretido, ele volta para o estado líquido. E, né, o gelo, quando acontece a sublimação, ele vira gasoso. E quando ocorre, né, o processo contrário, a gente chama de ressublimação. Então a gente vai ter aqui, né, exemplo também, a água quando ferve, né, formando gás, líquido e sólido. As mudanças do estado físico. Os 3 estados físicos podem ser convertidos uns para os outros, simplesmente aquecendo ou resfriando-os, ou ainda alterando a pressão do sistema. A vaporização pode ser dividida em evaporação, processo natural, lento e espontâneo, a temperatura ambiente. Neste processo, a temperatura do líquido é inferior à temperatura de ebulição. Então, por exemplo, uma roupa no varal seca, pois a água contida nela evapora. Ebulição, processo rápido e normalmente não espontâneo para substâncias numa fase líquida. A temperatura e também pressão ambiente ocorre em toda a massa líquida com a formação e desprendimento de bolhas. Por exemplo, a água líquida necessita de aquecimento para passar por estado de vapor, então ela precisa ser fervida, tanto que na imagem de cima a gente tem lá o desenho ali de uma chaleira. E a gente tem a calefação, que é um processo de ebulição realizado sobre aquecimento excessivo.
Neste processo, a temperatura do líquido é superior à temperatura de ebulição. Exemplo, uma gota de água sendo jogada em uma panela muito quente. Pessoal, os slides ficaram um pouquinho fora de ordem, mas nada que vocês não consigam, né, acompanhar. Lembrando que as aulas gravadas elas são mais curtinhas, porque não tem aberto, né, para as dúvidas, né? Então a gente não lê os comentários, a gente não conversa sobre outras coisas, a gente não lê exemplos. Então é mais direta ao ponto. Então por isso que elas são de permanências aí mais curtinhas. E lembrando aí, deixa eu até conferir se é mesmo a data correta, que eu estou perdida em datas. Então, dia 13, a gente retorna, né, com as lives acontecendo às terças-feiras, né, ao vivo, às 5h30. Lembrando, gente, que quem não conseguir acompanhar ao vivo, as aulas ficam gravadas, ok? Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de entrar no nosso grupo do Telegram. Importante aí para estar recebendo o material extra e também os slides, ok? Até semana que vem. Uma boa semana para vocês.